e amados de meu Pai, que Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo venha cobri-los com a sua misericórdia, a sua graça, seu favor, a sua bênção, o Espírito Santo. A bênção das bênçãos é o Espírito Santo. A bênção das bênçãos é o Espírito Santo. Agora, deixa-me falar uma coisa para vocês. Presta atenção. Para Deus nos dar o Espírito Santo, primeiro, Ele deu Jesus. Ele deu Jesus. E em Jesus, as pessoas que o aceitam como Senhor, como seu Salvador pessoal, então estes têm o direito de receber o Espírito Santo, o Espírito de Jesus. Então, você que me assiste neste instante, que Deus abençoe você, que Ele abra o seu entendimento, porque para que Deus pudesse nos dar o Espírito Santo, primeiro Ele enviou Jesus. A mesma coisa tem que acontecer conosco. Isso mesmo. Para você receber o Espírito Santo, primeiro você tem que entregar todo o seu coração, toda a sua vida. Esse é o segredo. Você tem que colocar no altar de Deus todos os seus sonhos, todos os seus pensamentos, seus projetos pessoais, sua mãe, seu pai, seus filhos, seu marido, sua mulher, enfim, todos os seus familiares, tudo, você entrega tudo, tudo. Tudo que estiver ocupando o seu coração, coloca no altar de Deus, tudo. Primeiro entregue a sua vida e então Ele vai derramar o Espírito Santo em você. Esta é a fé que nós temos recebido e que nós repassamos para vocês. A viúva pobre, ela deu 2 insignificantes moedas. Você sabe, eu fui fazer as contas para ver o valor daquelas 2 moedas. Aquelas 2 moedas representavam aqui em Israel, hoje, nos dias de hoje, aquelas 2 moedas representavam 5 minutos de trabalho. 5 minutos de trabalho. Era o salário de uma pessoa que trabalhava 5 minutos e ganhava aquele dinheiro. Quer dizer, ela deu o restinho que lhe sobrava. Mas Jesus disse que ela deu mais do que todos os homens ricos, porque eles, da sua abundância, da sua riqueza, deram alguma coisa, mas ela deu tudo. Da sua pobreza deu tudo. Quer dizer, assim também você, logo mais, estaremos orando, determinando, requerendo, cobrando de Deus o cumprimento da sua palavra, para que você receba o Espírito Santo. Mas você tem que estar preparada para isso, preparada para colocar o seu tudo no altar, toda a sua vida,
toda a sua vida, todos os seus sonhos, todo o seu coração, todos os seus sentimentos. Se você tiver alguma mágoa de alguém, resolva o problema. Ore por esse alguém, perdoa esse alguém. Mesmo que você não esteja com ela, mas ore por ela, antes de você buscar o Espírito Santo, porque sem você ter perdoado, você não pode ser perdoado e, consequentemente, não pode receber o Espírito Santo. Então, você tem que perdoar. Tem que perdoar, não tem outra opção. Se você quiser, você não precisa sentir para perdoar. Basta você querer. Eu quero. Oh, meu Deus, fulana me fez mal, mas eu quero o bem dela. Só isso. Pronto, acabou. Ela está perdoada. Se você tiver com ela amanhã, qualquer dia desse, você pode falar com ela, olha, fulano, você me perdoe, você pode falar pessoalmente com ela. Então, faça isso. Livre-se de todos os seus tesouros, grandes ou pequenos. Livre o seu coração de todos os sentimentos com respeito a este mundo. Livre-se do seu tesouro. Livre das suas 2 moedinhas. E coloca todo o seu coração no altar de Deus. Porque é assim que a gente conquista. É assim que a gente casa, não é assim que a gente casa? Você se lembra quando você se casou? Você que já casou, desquitou, divorciou, voltou, casou outra vez e tal. Quando a gente se casa, o que acontece? A gente deixa a casa dos nossos pais. Não é isso? Como está escrito. Nós deixamos a casa dos nossos pais. Quer dizer, nós deixamos o nosso primeiro amor para trás. E então entregamos o nosso coração para uma outra pessoa. Aquela outra pessoa com quem casamos, ela se torna o nosso primeiro amor. Não é? Bom, essa é a fórmula do casamento, do matrimônio sagrado. Então, os dois se tornam uma só carne. Pois bem, você, minha amiga e meu amigo, quando coloca todo o seu coração no altar, você está casando com Deus. Você está fazendo matrimônio com Deus. Você está fazendo uma aliança com Deus. Você está entregando a sua vida para Ele. E Ele tem que ser o primeiro na sua vida. É assim. É isso que é entregar tudo. Tudo. Aqui não se trata de dinheiro, de riqueza, nada disso, porque tudo fica por aí. Deus quer o que é eterno. O que é eterno? A nossa alma. Então, Ele quer a nossa alma. Ele quer a sua alma. Então, é tudo por tudo. É o seu tudo pelo tudo de Deus. Agora, bispo, eu tenho feito isso, mas eu ainda não recebi o Espírito Santo. Eu vou dizer por que você não recebeu o Espírito Santo. Normalmente é assim. Dá licença. Veja só. Deixa eu contar a minha experiência com o batismo no Espírito Santo. Isso é o que tem acontecido, eu creio. Muitas pessoas não recebem o batismo com o Espírito Santo por conta desse problema. Eu entregava a minha vida para Jesus toda vez que eu ia na igreja, porque eu não tinha segurança da minha salvação, da salvação da minha alma. Mas um dia eu tive esse encontro e realmente aconteceu. E eu recebi o batismo com o Espírito Santo. Só que eu não sabia que era o Espírito Santo.
Eu sabia que era diferente, porque eu estava vivendo diferente. A minha conduta passou a ser diferente das demais pessoas, dos meus colegas, etc. A minha conduta mudou, mas mudou naturalmente, não mudou eu forçando a barra, não. Então eu vi que havia uma diferença entre eu e os meus colegas, outras pessoas, familiares. Então, o que aconteceu? Eu não falei em línguas estranhas. Não falei em línguas. Nem no dia que eu recebi, que eu fui batizado, nem depois. Durante alguns meses, não sei quantos meses, 4, 5, 6 meses, não sei quanto, não me recordo. Mas eu pensava que não tinha recebido o Espírito Santo por causa de não falar em línguas estranhas. E eu ficava com aquela pulguinha no ouvido, soprando, você não tem o Espírito Santo. Mas eu vi uma diferença brutal no meu comportamento em casa, no trabalho, enfim. O meu interesse pelas coisas de Deus. Eu era jovem, 19 anos. E o que aconteceu? Quando eu fiquei desprovido daquela preocupação com línguas estranhas, participei de reuniões para receber o batismo com o Espírito Santo. E, enfim, em dado momento, eu falei um pouquinho só de línguas na reunião da oração em busca do Espírito Santo. E eu fiquei assustado porque eu achava que eu tinha imitado o pastor que tinha falado em línguas estranhas. Então, aquilo ficou comigo. E eu não falei mais, falei pouquinha coisa, uma palavra, duas. Mas, o que aconteceu? Um belo dia, num domingo pela manhã, eu estava já despreocupado com respeito ao meu batismo com o Espírito Santo, porque eu não falava em línguas, e eu me despreocupei das línguas. Eu deixei as línguas estranhas de lado. E um dia, quando chegamos na igreja, o pastor, o bispo, na altura, nós ficamos de pé quando ele chegou para orar junto com ele. E a primeira coisa que o bispo falou foi isso: impõe as suas mãos sobre a pessoa que está à sua frente. Então, eu era o último da fila, das cadeiras, então eu impus as mãos sobre a cabeça de um rapaz que estava na minha frente. E ninguém colocou a mão na minha cabeça, porque não tinha ninguém, claro. Então, e aí o pastor falou, agora você ora por essa pessoa. Então, quando eu comecei a orar, eu comecei a falar em língua estranha. Quer dizer, veio assim uma coisa muito natural que até me assustou, porque eu falei assim desembaraçadamente. E desde aquele dia, nunca mais deixei de falar em línguas estranhas. Só que eu não priorizo as línguas estranhas. Por quê? Porque eu sei que a natureza humana quer ver sinais. Ela quer ver sinais. Então, quando a pessoa está buscando o batismo com o Espírito Santo, ela espera sentir alguma coisa, ela espera falar em línguas estranhas, especialmente, porque
são sinais evidentes do batismo com o Espírito Santo. Mas existem os sinais que não são evidentes do batismo com o Espírito Santo, que é o fruto, a conduta, a mudança de caráter, de gênio, de temperamento. Essa você não pega, você não vê, mas você age de forma muito natural. Você agora, depois que recebeu o Espírito Santo, você muda a sua maneira de ser, o seu caráter, porque você recebeu o Espírito de Jesus. E o Espírito de Jesus é quem nos guia, dá direção, inspiração. É o Espírito Santo quem faz a gente perdoar aqueles que nos ofenderam. É o Espírito Santo é quem nos dá a educação moral, espiritual, para que nós venhamos conviver neste mundo, para que os outros possam ver Jesus em nós, através de nós, do nosso comportamento, do nosso testemunho. Porque se eu era uma pessoa que mentia, eu deixei de mentir. Se eu era uma pessoa geniosa, eu deixei de ser geniosa. Naturalmente. Eu não forcei a minha natureza. Então, o que eu tenho visto, observado, que talvez vai ajudar você? Você quer o Espírito Santo. Você quer o batismo com o Espírito Santo. Mas, provavelmente, você esteja buscando o dom de línguas, as línguas estranhas. Você não está buscando mais o Espírito Santo, você está buscando mais falar em línguas, porque você coloca ou quer colocar o carro na frente dos bois. Você quer falar em línguas para testemunhar e dizer, não, eu tenho o Espírito Santo. Negativo. Primeiro você tem que receber o Espírito Santo para que você possa falar em línguas. É isso. Não adianta você querer falar em línguas sem ter recebido o Espírito Santo. Não há como. É impossível. Um instantinho só, minha amiga, meu caro amigo. É impossível. O Espírito Santo que nos doa os dons. É quem nos dá o fruto do Espírito Santo, que são 9. Então é o Espírito Santo que muda o caráter da gente, a maneira da gente pensar, a maneira de ser. Eu já disse várias vezes, eu era uma pessoa muito temperamental, muito geniosa, extremamente geniosa. Quando alguém me fazia alguma coisa, eu não esquecia. Eu queria me vingar. Eu era assim, uma pessoa vingativa. Quer dizer, eu era tudo que não prestava. Mas quando o Espírito Santo veio, quando o Senhor Jesus me batizou com o Espírito Santo, eu mudei a maneira de pensar, naturalmente. Não foi uma coisa minha, pessoal, que eu forcei a barra. Não! Foi natural. Foi muito natural. Eu me estranhei, porque agora eu era outra pessoa. É isso que o Espírito Santo faz. Então, minha amiga e meu amigo, essa tem sido uma das maiores barreiras, se não a maior barreira, para a pessoa receber o Espírito Santo, porque ela associa a descida do Espírito Santo com as línguas estranhas. Não, se eu receber, eu tenho que falar em língua. Não necessariamente. Você pode falar naquele momento, como também pode falar daqui a 1 ano, 10 anos, 15 anos, não interessa. O que deixa bem caracterizado
que a pessoa tem o Espírito Santo é que ela teve o seu interior transformado, mudado. Não são as línguas estranhas que identificam o Espírito Santo. É o Espírito Santo quem faz identificar a pessoa que ela é selada com o Espírito Santo. O próprio Deus diz, está escrito, que o Espírito Santo é quem testifica em nosso espírito que somos filhos de Deus. É verdade. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela tem absoluta certeza, convicção de que ela é filha de Deus. E não precisa falar em línguas para ela ter essa convicção, porque é uma coisa do próprio Deus, do próprio Pai para com ela. Então, logo mais, quando nós estivermos orando, clamando, pedindo por você, não se preocupe com as línguas estranhas. Deixa isso em último lugar, se é que alguma coisa tem que te preocupar. Você tem que se ocupar em ofertar. Essa é a preocupação. Você está colocando tudo na arca do tesouro? Você está colocando tudo, seus sonhos pessoais, seus projetos pessoais, seus familiares, sua amante, seu amante, suas mentiras, suas trapaças, sua vida completamente desordenada. Você tem que colocar tudo lá no tesouro. Tudo. Tudo, 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 tudo. É a sua vida inteira. Pela vida inteira de Jesus dentro de você. É vida por vida. É isso que tem que ser. Coloque isso na sua cabeça. Não se preocupe com línguas estranhas. É a última coisa que você deve pensar. Porque quando eu recebi o Espírito Santo, que foi quando eu nasci de Deus, eu não falei em línguas. Eu não falei em línguas. E levou tempos, meses, eu não sei quanto tempo, não sei se foi anos, mas o que eu me lembro é isso. Não foi na hora. Mas eu tinha certeza que algo mudou dentro de mim. Havia dentro de mim um fogo, o desejo de ganhar almas, o desejo forte de servir a Jesus. Tanto que eu abandonei, eu pedi demissão de um cargo no Estado, eu era funcionário público do Estado do Rio de Janeiro, e também era um funcionário do IBGE, que era público, do federal. Eu trabalhava nos dois empregos, a metade do dia num e a metade no outro. Eu deixei tudo. E quando deixei, eu tinha consciência. Eu só falei com a Esther, Esther, eu vou deixar tudo. Eu vou levar o evangelho para as outras pessoas. Eu vou dar o que Deus tem me dado. Ela disse, tá ligado, vamos em frente. Então ela topou. E eu já tinha 2 filhas. E as minhas filhas tinham problemas de saúde. A Cristiane tinha problema de bronquite asmática. A Viviane tinha o problema do lábio leporino. Ela fez muitas cirurgias. Elas nasceram no hospital do estado do Iazerge, no Rio de Janeiro. Então, nós tínhamos problemas, mas quando eu assinei a minha demissão, eu disse, meu Deus, agora é tudo ou nada. Se o Senhor é comigo, eu vou arrebentar. Se o Senhor não for comigo, eu vou me arrebentar. Das duas, uma.
Das duas, uma. Então, amiga e amigo, houve um depositar de todas as minhas esperanças e expectativas, e eu tinha muitos benefícios por conta de ser funcionário do Estado e também do governo federal. Eu tinha muitos benefícios. E agora eu começava a viver na dependência de Deus. Aí a mamãe, nunca me esqueço que a mamãe falou assim: meu filho, só te peço uma coisa, paga o INSS, porque amanhã você se aposenta, quando você se aposentar ou quando você precisar, você tem um recurso. Eu falei, tá bom, mamãe. Em princípio eu fiz, mas depois eu abandonei tudo. Mas o que eu quero deixar bem claro para você, enfatizar, é que a última coisa que você tem que se preocupar, se é que quer se preocupar, é com as línguas estranhas. Porque o diabo aproveita, eu vou dar uma dica para você. O que o diabo, o espírito enganador, faz? Ele aproveita as pessoas sinceras, mas ignorantes, são sinceras, mas são ignorantes, não conhecem a verdade. Elas pensam, elas são levadas pela emoção, pelo sentimento do coração. Então, naquele ambiente tão bonito, tão limpo, o ambiente da igreja, é claro que a pessoa fica comovida a entregar a sua vida para Jesus. Só que as pessoas, naqueles momentos, muitas vezes, na maioria das vezes, o espírito enganador fala. Isso mesmo. O espírito enganador usa os seus lábios para falar em línguas e até cantar em línguas, porque eu já vi também. E era um demônio desgraçado, enganador. Até eu fiquei em dúvida. Mas aprendi, graças a Deus. Então, amiga e amigo, não esquente sua cabeça com línguas estranhas. Até porque, quando uma pessoa quer falar em línguas, cobra línguas estranhas, como sinal de que o Espírito Santo está nela, ela está mostrando incredulidade. Porque fé é certeza de coisas que não se veem. Coisas que não se veem. Isso é que é fé. Quando você recebe o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo faz você se convencer aqui no mais profundo da sua alma que você agora é de Deus, filha de Deus. Você foi selada com o Espírito Santo. Aí há aqueles cabeçudos, cascudos, que vêm com aquelas perguntinhas cretinas. Mas como é que eu vou dizer para os outros que eu sou batizado com o Espírito Santo se eu não falo em línguas? Quer dizer, condiciona a língua estranha ao recebimento do Espírito Santo. Não é. Primeiro você entrega a sua vida. Ocupe-se em colocar na arca do tesouro, no altar, a sua vida. Mas toda a sua vida. Não pode ter ressentimento, não pode ter mágoa, não pode ter o coração no filho, na filha, do diploma, no nome, nada disso. Você coloca tudo. Toda a sua vaidade, tudo, você coloca ali no altar. É essa preocupação que você tem que ter. Se você vai para o altar, por exemplo, logo mais, às 10 horas, em Brasília, né? Logo mais, quando nós estivermos orando, se você lembrar que deixou uma coisa de fora, você não vai receber o Espírito Santo. Tem que ser o coração inteiro.
E Deus sonda os corações. Deus conhece o seu coração. Ele sabe quando ele está cheio, quando ele está vazio. E quando está vazio, aí sim, ele vem e ocupa o trono do seu coração, que é o Espírito Santo. E aí sim, você se torna testemunha dele, onde quer que você for. Sua conduta, sua maneira de ser, se você era uma pessoa mentirosa, enganadora, se você vivia na prostituição, se você era aquela criatura enganadora, você deixa tudo para trás. Se você era aquela pessoa geniosa, você não é mais. Você é outra pessoa. Isso é deveras o mais importante. Ocupe-se ou preocupe-se em colocar no altar todo o seu coração, sem qualquer restrição, 100%. Aí sim, o resto deixa com Deus. Eu vim falar em línguas estranhas do nada. Eu nem sabia. Quando comecei a orar pelo rapaz, comecei a falar em línguas. E eu não estava esperando isso. Eu tomei um susto. E aí é que eu orei com mais força ainda. Pô, arrebentou. Graças a Deus. Então, amiga e amigo, não fique preocupado com a língua estranha, porque se você fica preocupado com a língua estranha, o diabo vê. Ó, ela está querendo falar em línguas, então vamos lá, dar a língua para ela. Manda um demônio lá dar a língua para ela. E ela fala. E fica iludida com aquela língua estranha. É muito forte isso. Deixa eu falar para vocês uma coisa. Dá licença. Eu estava falando com um pastor nosso. Ele disse assim, isso foi ontem. Ele disse, bispo, eu atendi uma senhora que veio na igreja, vieram duas, acho que ela e a irmã. E essas duas senhoras sentaram logo na frente. E quando eu estava orando, reunião de louvor, manifestou um demônio daquele bravo, de realmente saltar sapato, tirar sapato, começar a rodar e etc. Aí eu mandei o demônio embora e tal. No final da reunião, ela me procurou, ela e a outra amiga ou irmã, e veio falar comigo no escritório. E nós conversamos. Aí eu falei para ela, senhora, a senhora tem que se libertar 100% do seu passado e entregar a sua vida para Jesus e receber o Espírito Santo. Não, mas eu sou batizado com o Espírito Santo, eu fui batizado com o Espírito Santo. Senhora, preste atenção. Essa sua amiga, não me lembro agora se é de casa, irmã, essa pessoa viu a senhora manifestada com o demônio há pouco tempo, há poucos minutos atrás. Como é que a senhora tem o Espírito Santo? Não, eu tenho o Espírito Santo. Quer dizer, a pessoa fica convicta de que tem o Espírito Santo porque ela fala em línguas. Mas nem todos que falam em língua, eu diria, sem medo de errar, que a maioria que fala em língua é demônio, é espírito enganador, é mentiroso. E eu tenho essa coragem de falar, e quem gosta, amém, quem não gosta, paciência, mas essa é a realidade. Tem muita gente que fala em língua estranha, mas tem um péssimo testemunho, mal pagador, mentiroso, enganador, e etc, etc. Lá fora, é um endiabrado, e dentro da igreja é um batizado, entre aspas. Então, amiga e meu amigo, logo mais, às 10 horas, quando estivermos orando, preocupe-se em dar toda
a sua vida para Jesus, sua alma, seu coração, por inteiro, sem qualquer ressentimento, sem qualquer mágoa, sem nenhuma, digamos assim, sem limite. Entregue tudo. Aí sim você vai receber o Espírito Santo. Mas, se você buscar o Espírito Santo, preocupado em receber, em falar em línguas, isso é vaidade, isso é futilidade. Você quer falar em línguas para outra pessoa saber. Você dizer para outra pessoa, olha, eu tenho o Espírito Santo, eu falo em línguas. O diabo tem convencido muita gente boa que tem o Espírito Santo, quando na realidade tem o espírito do próprio Satanás. Porque a língua é estranha mesmo. Estranha até para Deus. É a língua do diabo. Então, se você gosta desse meu conselho ou não, eu não sei, mas essa é a realidade. Muita gente tem buscado o batismo com o Espírito Santo, mas priorizando a língua estranha. E não é assim. É o Espírito Santo que dá a língua. Quando ele vem, acabou. Você não precisa se preocupar. Quando o Espírito Santo vem sobre a gente, ele dá os dons são dele. Os frutos ou o fruto é dele. Então é ele que faz operar em nós os frutos, os dons, para a glória do nome dele. Entendeu, amiga e amigo? Quer dizer, os discípulos, naquela altura, quando foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas. Isso foi o Espírito Santo. Conforme, está aqui escrito, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Quer dizer, é o Espírito Santo quem nos dá a língua. Não é a língua estranha que nos dá o Espírito Santo. E se a pessoa insiste, não, eu tenho que falar em língua, ela vai ficar rodando em círculo, não vai sair do lugar. Seja sábia, minha amiga e meu amigo. Use a sua inteligência, o seu racional. Não use coração na busca do Espírito Santo. Não busque sentir. Ontem aqui em Tel Aviv, nós fizemos uma reunião e uma das pessoas, quando terminou a reunião, um senhor com a minha idade, 81 anos, o senhor, ele disse para o pastor, olha, eu estou na Igreja Universal do Reino de Deus há 24 anos. Eu comecei na Espanha e vim para cá, para Israel, e estou aqui há 20 anos. E eu nunca tive tanta certeza dessa experiência que eu tive aqui hoje. Eu já tive experiências com Deus. Eu tive experiências com Deus, mas nunca o que está aqui dentro de mim. Não é um sentimento, ele falou, não é um sentimento, uma emoção, é uma realidade. É uma realidade. Ele saiu, puxa vida, exuberante diante da situação, cheio do Espírito Santo. Não falou em línguas. Não falou em línguas. Mas tinha a plenitude do Espírito Santo dentro de si, porque o Espírito Santo é quem o convencia. Agora sim, tu és meu filho. Agora sim, hoje eu te gerei. Agora sim, ele não falou em línguas, nada. Ele não sentiu emoções, não saiu dançando, nada disso. Ele saiu cônscio.
cabeça fria, mas o coração fervendo da presença de Deus. Por quê? Porque ele entendeu que nesses 24 anos de Igreja Universal do Reino de Deus, ele tinha colocado muito no altar, mas não o seu tudo. Ontem, ele colocou tudo e veio o Espírito Santo. Não falou em línguas, mas o Espírito Santo testificou dentro dele. Confirmou dentro dele. E é isso que vai acontecer logo mais. Eu já estou avisando para que logo mais eu não venha explicar e falar e ensinar, não. Logo mais eu quero buscar com vocês. Nós vamos buscar com vocês. Nós vamos orar com vocês. Nós vamos cobrar de Deus a descida do Espírito Santo, como aconteceu no dia de Pentecostes, exatamente naquele lugar onde nós estaremos. Logo mais. Entendeu, amiga e meu amigo? Pelo amor que você tem à sua alma, à sua salvação, pelo amor que você tem a Jesus, não se preocupe com línguas estranhas. Não se preocupe. Se você falar, se o Espírito Santo lhe der na hora, amém. Mas se ele não der, amém. Amém. O importante é ter o Espírito Santo. Isso é uma questão de inteligência. É em questão de inteligência. Abra a sua cabeça. Raciocine. É o Espírito Santo que dá a língua, não é a língua que dá o Espírito Santo. Deus abençoe. E até logo mais, às 10 horas, estaremos juntos. Graças a Deus.